Hoje, 7 de dezembro, é comemorado o Dia Nacional da Assistência Social. No dia 7 de dezembro de 1993, foi promulgada a Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, Lei nº 8.742, que define os objetivos, princípios e diretrizes da Política Nacional de Assistência Social. Com esse marco, o Brasil passa a comemorar nesta data o Dia Nacional da Assistência Social. Da pergunta 611 a 613 do Livro dos Espíritos, vamos tratar da metempsicose, que é o progresso da alma desde um estado de existência a outro. Vulgarmente se crê, e assim está simbolizada, que a metempsicose se refere a renascimentos em corpos de animais. Vamos esclarecer isso. Vem comigo. Margarete Maria. Que assunto maravilhoso, Angel. Até minha tia me pergunta sobre isso. Mas vamos lá tirar as nossas dúvidas. Começamos pela pergunta 611. A comunhão de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Duas coisas podem ter a mesma origem e não se assemelharem em nada mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe informe que se contém na semente de onde saíram? No momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entra no período de humanidade, não tem mais relação com o seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. No homem, somente existe do animal o corpo, as paixões que nascem da influência do corpo e o instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal, e por conseguinte a metempsicose, tal como a entendem, não é exata. Pergunta 12. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal? Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à nascente. Ver item 118. E encerrando a pergunta 613. Por mais errônea que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Encontramos esse sentimento intuitivo nessa crença como em muitas outras, mas, como a maior parte dessas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. Comentário de Kardec. A metempsicose seria verdadeira, se por ela se entendesse a progressão da alma de um estado inferior para um superior, realizando os desenvolvimentos que transformariam a sua natureza, mas é falsa no sentido de transmigração direta do animal para o homem e vice-versa, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou de fusão. Ora, não podendo realizar-se essa fusão entre seres corporais de duas espécies, temos nisso um indício de que se encontram em graus não assimiláveis, e que o mesmo deve acontecer com os espíritos que os animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-los alternativamente, disso resultaria uma identidade de natureza, que se traduziria na possibilidade de reprodução material. A reencarnação ensinada pelos espíritos se funda, pelo contrário, sobre a marcha ascendente da natureza, e sobre a progressão do homem na sua própria espécie, o que não diminui em nada a sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que faz das faculdades que Deus lhe deu para o seu adiantamento. Como quer que seja, a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose, e o número de homens eminentes que a professaram, provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Esses são, portanto, argumentos antes a seu favor do que contrários. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se ligam ao princípio das coisas, e estão nos segredos de Deus. Não é dado ao homem conhecê-las de maneira absoluta, e ele só pode fazer, a seu respeito, meras suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de tudo conhecer, e sobre o que não conhecem podem ter também opiniões pessoais, mais ou menos sensatas. É assim que nem todos pensam da mesma maneira a respeito das relações existentes entre o homem e os animais. Segundo alguns, o espírito não chega ao período humano senão depois de ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar uma finalidade ao futuro dos animais, que constituiriam assim os primeiros anéis da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem, e pode resumir-se da maneira seguinte:
As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras, por via de progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente do peixe, da ave, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie é um tipo absoluto, física e moralmente, e cada um dos seus indivíduos tira da fonte universal a quantidade de princípio inteligente que lhe é necessária, segundo a perfeição dos seus órgãos e a tarefa que deve desempenhar nos fenômenos da natureza, devolvendo a massa após a morte. Aqueles dos mundos mais adiantados que o nosso, Veritem 188, são igualmente constituídos de raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos, e ao grau de adiantamento dos homens de que são auxiliares, mas não procedem absolutamente dos terrenos, espiritualmente falando. Com o homem, já não se dá o mesmo. Do ponto de vista físico, o homem constitui evidentemente um anel da cadeia dos seres vivos. Mas, do ponto de vista moral, a solução de continuidade entre o homem e o animal. O homem possui, como sua particularidade, a alma ou espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral, e um alcance intelectual que os animais não possuem. É o ser principal, preexistente sobrevivente ao corpo, conservando a sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se ele do princípio inteligente individualizado? Isso é um mistério que seria inútil procurar penetrar, e sobre o qual, como dissemos, só podemos construir sistemas. O que é constante e ressalta ao mesmo tempo do raciocínio e da experiência, é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, sua faculdade de progredir, seu estado feliz ou infeliz, proporcional ao seu adiantamento na senda do bem, e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Quanto às relações misteriosas existentes entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas cujo conhecimento atual nada importa para o nosso adiantamento, e sobre as quais seria inútil nos determos. O Livro dos Espíritos contém em si toda a doutrina, mas nem todos os princípios do Espiritismo estão nele suficientemente desenvolvidos. A codificação é progressiva. Vemos o aspecto científico desenvolver-se no O Livro dos Médiuns e em A Gênese, o aspecto religioso em O Evangelho segundo o Espiritismo e O Céu e o Inferno. Para esclarecimento dessa questão da origem do homem, o leitor deve consultar o capítulo 6 de A Gênese, parte referente à criação universal, Comunicação de Galileu, recebida por Flammarion e integrada por Kardec na codificação, o capítulo 10, Gênese Orgânica, especialmente no número 26 e seguintes, referentes ao homem corpóreo, e o capítulo 11, Gênese Espiritual. Aconselhável também a leitura de A Evolução Anímica, de Gabriel Delany, obra subsidiária da codificação, em Depois da Morte, de Leon Denis, o capítulo 11 da parte 2ª, intitulado A Pluralidade das Existências. Note-se ainda a concordância dos ensinos acima sobre o problema da metempsicose com a constante afirmação dos espíritos neste livro, de que tudo se encadeia na natureza. Conexão espírita, a verdade revelar.